Olá, bem-vinda ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 29 de junho de 2024, Amós, capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e verde, e dali ide a grande Amate. Depois desce a Gade dos filisteus. Porventura são melhores que estes reinos? Ou são maiores os seus termos do que os vossos termos? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis que se aproxime o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taças e ungem com o mais excelente óleo, mas não se aflige por causa da ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que foram cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E se ficarem de resto 10 homens numa casa, morrerão. Quando o parente de alguém, aquele que o queima, o toma para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está aí alguém contigo? E esse responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cale-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e a casa grande será despedaçada, e a casa pequena reduzida a fragmentos. Acaso correrão cavalos pelos rochedos? Lavra-se ali com bois? Mas vós haveis tornado o juiz em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não, nós tornamos poderosos por nossa própria força. Pois eis que eu levantarei contra vós a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, e ela vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro da Araba. Amós, capítulo 7. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva serôndia, e eis que era a erva serôndia depois da cegada do rei. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te como substituirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo, pois, consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa agora, como substituirá Jacó? Pois ele é pequeno. Também disso se arrependeu o Senhor. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. Perguntou-me o Senhor:
Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levanta-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e é o templo do reino. E respondeu Amós: eu disse a Amazias: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, o Senhor tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai profetizar ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu disses: não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tu, mulher, se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós, capítulo 8. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo de Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos dos templos serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus. Muitos serão os cadáveres e todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço e procedendo dolosamente com balanças enganadora, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente se levantará ela toda como o Nilo, e será agitada e diminuirá como o Nilo do Egito. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas, e tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e seu fim como dia de amarguras. Eis que vem o dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede, os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: pela vida do teu Deus, Odã, e pelo caminho de Betseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amós, capítulo 9. Vi o Senhor que estava junto ao altar e me disse:
Fere os capitéis para que estremeça os umbrais, e faze tu em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o Seol, dali os tirará a minha mão. Ainda que suba ao céu, dali farei descer. Ainda que se esconda no cume do Carmelo, buscá-lo-eis e dali os tirarei. E ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Também, ainda que vão para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Enfim, eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete e planteia todos os que nela habitam. E ela toda se levanta como o Nilo e diminui como o Nilo do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e funda sobre a terra a sua abobada, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para comigo, ó filho de Israel, como os filhos do Etiópios, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus do Cáfitor, e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Contudo, não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo. Todavia, não cairá sobre a terra um só grão. Morrerão à espada todos os pecadores do meu povo, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar os tabernáculos de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem os dias, disse o Senhor, em que o que lavrar alcançará ao que cega, e o que pisar as uvas ao que lançar a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão os seus vinhos, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.